E nós começamos o Jornal da Manhã Paraná te contando que subiu a pressão pela volta às aulas aqui no Paraná. Donos de escolas particulares decidiram lançar uma campanha na internet em defesa da presença de mais alunos nas escolas e pedem a ajuda dos pais para espalhar essa divulgação. Camila. Essa campanha virtual pela volta às aulas está sendo feita pelas redes sociais. O sindicato que representa as escolas particulares do Paraná está espalhando mensagens e banners com as seguintes frases, abre aspas, as escolas não podem fechar ou parar suas atividades, fecha aspas. E tem uma outra, escola é segura, educação não pode parar. O material de divulgação da campanha informa ainda que os espaços particulares de educação seguem os protocolos sanitários, investem em segurança no ambiente saudável para que as crianças continuem aprendendo e pede aos pais que concordem, que ajudem a espalhar a divulgação. A campanha do sindicato aparece tendo como bandeiras a defesa da educação, a importância das aulas presenciais e o papel essencial da educação na sociedade. O presidente da entidade, Douglas Oliani, diz que o que se pretende é mostrar claramente para a sociedade os prejuízos causados aos estudantes com a limitação de funcionamento imposta para os espaços de educação. Vamos ouvir. A campanha ela é institucional e que defende a necessidade dos serviços educacionais e também aponta de forma inteligente e de maneira direta e objetiva os prejuízos educacionais, os prejuízos psicológicos, os prejuízos emocionais e os prejuízos de socialização causados a esta nossa geração. O sindicato representa 2.108 escolas no Paraná. O presidente da entidade afirma que a postura de não abrir as escolas é completamente atrasada em relação ao resto do mundo e pede a volta de 100% dos estudantes paranaenses nas escolas. Nenhum país no mundo ficou tão estagnado quanto ao nosso em relação ao tempo de paralisação das escolas. Portanto, a campanha é pela manutenção das escolas abertas, é pelo completo retorno de suas atividades, é pelo ambiente seguro e também pelo serviço essencial que o é. As aulas presenciais estão proibidas nas escolas estaduais do Paraná e municipais de Curitiba. Os alunos continuam com aulas online até que professores e profissionais da educação sejam vacinados, conforme já afirmaram o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Já as escolas particulares podem oferecer aulas no chamado modelo híbrido, que permite 30% dos estudantes em sala de aula no máximo, com revezamento da turma. A participação dessa forma precisa ser autorizada por pais ou responsáveis. São os filhos dos pobres que estão sofrendo mais nesse quesito. Já falei várias vezes aqui e vou repetir até as escolas públicas reabrirem. Os filhos dos mais ricos estão em escolas particulares, que seguem protocolos, conseguiram reabrir e estão tendo aulas presenciais. O filho do pobre não tem a mesma chance. O ensino já é mais eficiente, historicamente no Brasil, na escola pública, e agora ainda ele não existe. O Brasil conseguiu piorar a sua educação, que já era ruim, e usa a pandemia como muleta para isso. Então, acho que isso é bem claro. O aprendizado, nesse caso, preocupa também, é claro, mas nem tanto. O que mais preocupa, inclusive vários especialistas, é porque a escola é um lugar protetor para muitas crianças carentes. Nós não temos como manter as conquistas dos últimos 30 anos previstas lá no Estatuto da Criança e Adolescente sem as escolas abertas. É na escola que a professora vê que a criança está sendo agredida em casa. É na escola que a criança come. Sim, nós temos aqui na região metropolitana de Curitiba casos que a criança só come quando vai para a escola e merenda. Então a escola não é só o ensino, é toda a questão social, é toda essa questão protetora que ela oferece. E outra, tem vários estudos que mostram que as escolas não são os grandes locais de disseminação do vírus. Trago aqui a palavra, inclusive, do Dr. Rubens Catti, chefe da pediatria da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Paraná. Ele coloca aqui que a escola protege 100 vezes mais um aluno do que se ele estiver fora dela. Segundo o Rubens Catti, em apenas 2% dos casos as crianças trazem o vírus para casa. Porque a criança cuida mais do que o adulto. A prova, inclusive, é aquele negócio. A criança entra no carro, pai, coloca o cinto. Pai, o sinal está vermelho.
E assim eles vão. Quem tem filho sabe como é que funciona. Então eles lavam as mãos, eles vão cobrar as máscaras. Entendeu? E acabam ajudando. E tem um estudo do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que pesquisou 131 cidades de São Paulo. Justamente quando elas retomaram as aulas. E o índice de transmissão não aumentou quando as escolas foram reabertas. Tem esse estudo do BID, que inclusive foi desenvolvido com pesquisadores de Zurique, na Suíça. 131 cidades de São Paulo. Então é a realidade brasileira, eu estou falando. Tem outros exemplos do mundo afora. Estou falando de um estudo que foi feito no Brasil. O estudo aponta que, abre aspas, a chance de transmissão na escola tem a ver com a comunidade ao redor e não com a escola em si. Temos o alto risco de perder mais um ano escolar. É inadmissível. O maior erro da pandemia no Brasil foi fechar as escolas. Fecho aspas, diz o estudo. Eu trago também aqui a palavra da doutora Maria Graff, que é presidente da Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar e Infectologia. Ela diz o seguinte, que é um contrassenso fechar escolas, porque o vírus é trazido pelos adultos em 90% dos casos. São todos especialistas, que muitas vezes a imprensa não escuta. Porque pinça os especialistas que ficam dizendo as mesmas coisas desde o início da pandemia, o vírus só cresce, infelizmente, e a gente não faz o debate aberto. Não há problema algum em trazer opiniões contrárias. Agora tem que ter o debate. Há médicos e médicos respeitados que defendem a volta às aulas. E é isso que a gente tem que colocar ponto a ponto. O Brasil não pode mais ficar sem aulas. As crianças não podem mais perder um ano de estudo. Já vamos lá para metade do ano quase. Daqui a pouco vão dizer que esse ano já foi mesmo. E aí? 2 anos sem estudar? Você imagina o que isso impacta a vida de uma pessoa? Que essa criança vai ser um adulto um dia. A tal da janela do aprendizado vai fechar. A criança, talvez, a alfabetização dela fique comprometida e ela tenha reflexos para o resto da vida. Não dá mais, gente. Não dá mais para ficar no discurso sindical. Não dá mais para politizar essa questão. Claro, ninguém está falando aqui para encher a sala de aula, não é isso. Mas sim, há condições, seguindo protocolos rigorosos, de reabrir as escolas. E é importante começar esse debate uma vez por todas. E, Mark, além da gente discutir esses protocolos, né, para que a gente possa ter uma retomada segura das aulas, também vai ser importante discutir vários desafios que vêm aí pela frente, como, por exemplo, os malefícios, né, o prejuízo que houve na socialização dessas crianças, porque esse processo de socialização que a escola oferece, ele é muito importante para o desenvolvimento das crianças. E a Vivi Muller falou ali, bom dia, a média de frequência nas aulas online de 10 alunos numa sala de 40 alunos. É claro que esse não é um dado oficial, mas a evasão escolar, principalmente aqui no estado do Paraná, ela foi muito grande. Então, como é que a gente vai fazer a retomada desses alunos que acabaram abandonando o estudo, seja porque não tinham condições de acompanhar as aulas por falta de recurso e estrutura financeira, estrutura física ali para acompanhar essas aulas, ou por outros motivos, tiveram que trabalhar, não tiveram condições realmente de fazer esse acompanhamento, né? Então, existem outros desafios que agora têm que ser pensados pelo poder público paralelamente a esse protocolo de segurança para a retomada das aulas. Perfeito, Camila. E aproveitando essa esteira, eu vou dar aqui um relato pessoal. Meu pai é professor da rede pública, dá aula em uma escola aqui na cidade industrial de Curitiba, carente. Ele relata a mesma coisa, Camila, que a média de frequência é 9, 10 alunos nas aulas online e mais, que há crianças que não entram porque não tem celular. É por isso que eu digo, a gente está acostumado a ver Curitiba como uma bolha, porque aqui não tem problemas sociais. Aqui em Curitiba tem criança que não entra na aula online porque não tem celular. Daí os professores estão fazendo uma vaquinha, inclusive com a ajuda da igreja da região lá, para conseguir comprar um celular para dar para a menina poder assistir às aulas. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Tem que voltar com a segurança necessária, obviamente, com o ensino híbrido, com o governo fornecendo máscara, álcool em gel, praticando distanciamento social, mas tem que voltar para as crianças poderem estudar. E mais, Camila, eu tenho certeza que a escola vai ser um ponto de conscientização. As crianças vão para lá receber informações, inclusive, de como agir na pandemia, e vão ajudar a cobrar os pais em casa depois, quando nós estamos aqui. Escuta, lava a mão, passa o álcool em gel, usa a máscara. Nós temos que ter esse debate seriamente e não dá para ficar esperando. Eu entendo que os professores querem a vacina,
Eu também quero, a Camila também quer, todo mundo quer a vacina. Os motoristas de ônibus também querem, os usuários de bancos também querem, os caixas de supermercados querem mais do que ninguém, porque eles são os mais expostos. Todo mundo vai no mercado comprar arroz e feijão. Mas a gente tem que esperar o cronograma nacional. Enquanto não chega a nossa vez, temos que tocar a vida. Infelizmente não dá para ficar trancado em casa, embaixo da cama, até tudo isso passar. Então vamos tomar os cuidados necessários, mas vamos retomar aí as aulas e reabrir as escolas, porque isso é urgente.